boa noite. Mais uma live. Bora lá arrumar as coisas por aqui, ajustar o áudio, ajustar enquanto o pessoal vai chegando. Enquanto isso, vamos escutando um sonzinho aqui. Tá beleza? Bom, guardando o pessoal chegar. Tem novidades hoje. Hoje nós vamos conversar com um cara super especial. Muito aguardado, um cara bom. Deixa eu baixar o som aqui. Isso. Ele é acadêmico de nutrição. Ele é criador do movimento Rebelião Saudável. Ele tem um e-book que eu li, que o e-book dele é muito bom. Depois ele vai contar um pouquinho pra gente desse e-book, né? Cozinha Ancestral. Ele tem um podcast também linkado com essa Rebelião Saudável. Tem canal no YouTube, tem um grupo no Telegram muito bom, com muito conteúdo. Fora os conteúdos que ele tem no Instagram. Então são conteúdos, como eu disse, de extrema relevância, com muita coisa que ele traz, muita informação baseado em evidências científicas, né, de alto nível. E eu acho que vai ser bacana, vocês vão gostar, hein? Já vou chamar o meu amigo aqui, o Henrique Altran, pra gente já ir ajustando enquanto o pessoalzinho vai chegando. A Rô tá chamando o pessoal nos grupos. E aí, grande Lucas? Como é que você tá? Show de bola, comigo tá tudo ótimo. E você? Como é que Ah, tá aí como é que tá aí na quarentena? rapaz, estamos aqui quietinho. Você tá em que cidade, Lucas? Cara, eu tô em Franca, interior de São Paulo. Franca, tá certo, Viu tá como certo. é que essa internet nos aproxima? Não é, cara? Você em Franca, eu em Fortaleza, no Ceará, e a gente batendo um papo. Legal demais, né? Olha aí, tem pessoal de tudo quanto é lugar aqui. Eu já vi, ó, gente de São Paulo, gente do Sul, de Foz do Iguaçu. Deixa eu ver o que mais que tem aqui, ó. Tem, Legal demais. olha só, tudo quanto é lugar, ó. Tem um pessoal lá de onde mais, deixa eu ver. Caibi, tem de tudo quanto é lugar. Que bacana. Cara, eu fiz uma introduçãozinha aqui. Falei do seu e-book que eu li, que eu achei. E já vou indicar para o pessoal depois entrar no seu perfil. E, porque além do conteúdo que tu coloca lá, que é muito bom, eu, inclusive, compartilho vários conteúdos, né? Porque eu acho muito interessante. Tem o seu e-book, que é muito bom, né? Tem o grupo Obrigado. que é muito bom também, muito conteúdo legal. Então vale a pena o pessoal te seguir e conferir, né? Olha aí, quem entrou aí, minha paixão. Oi, amor. Boa noite. Ela colaborou contigo também no e-book, né? É, bastante, né? Primeiro me dando apoio para fazer, porque foi um e-book que foi meio artesanal, sabe, Lucas? Porque eu estou aprendendo ainda a fazer esse tipo de material, então eu tive que aprender a mexer no aplicativo e tudo mais, então ela me deu tempo para fazer essas coisas e ela colaborou porque ela é chefe, né? Ela é chefe de cozinha. Então, nada melhor do que a gente falar de como é que é a alimentação ancestral e receitas logo em seguida, né? Esse e-book, na realidade, foi mais uma experiência, né? Que a gente fez para sentir como é que é o processo, porque eu quero escrever uma versão completa, vamos dizer assim. Aí a gente está aí com um projeto de colocar pelo menos umas 50 receitas na versão final e fazer um apanhado mais aprofundado do material que eu descrevi de forma mais superficial. Aí que legal. A Rô já tá aqui do lado, ela falou pra mim, ó, eu quero isso aí, quero comprar, ó. Bacana. Conta um pouquinho então da sua história, o pessoal te conhecer um pouquinho. Certo.
Cara, a minha história começa há muito, muito tempo atrás. É quase Guerra nas Estrelas, né? Aquela entrada de Guerra nas Estrelas. Porque eu sempre tive uma tendência natural para dar aula, né? Eu tinha 12 anos, não, desculpa, eu tinha 8 anos de idade, quando uma professora minha, lá da segunda série, hoje seria terceira, né? Pediu para o pessoal da sala se dividir em duplas e para a gente fazer uma apresentaçãozinha de 15 minutos sobre o tema que a gente quisesse. Aí eu me juntei, eu lembro demais, eu me juntei com o meu melhor amigo na época, que era o Daniel, e a gente fez uma apresentação de quase 45 minutos sobre insetos. Então, quer dizer, eu tinha 8 anos de idade. Né? Então, dessa época eu já gostava de falar em público, eu sempre tive essa vontade, né, de ser professor. Então, jogando aí um pouco para frente, eu comecei a estudar num colégio aqui em Fortaleza, que foi um colégio que cresceu muito no Brasil todo, e tinha um professor de biologia que me influenciou bastante, o nome dele é Davi. Ele sempre foi um cara muito estudioso, e quando foi por volta, assim, com uns 15, 16 anos de idade, eu disse a ele que gostaria de dar aula. Né? E aí eu já tinha essa ideia de fazer biologia na faculdade, né? E ele acabou me dando a oportunidade de eu começar a dar aula. Eu ingressei no mercado de trabalho assim. Isso foi uma faca de dois gumes para mim, porque ao mesmo tempo que eu entrei na faculdade e comecei a dar aula, foi muito bom, mas o trabalho de professor acabou me consumindo um pouco, né? E eu acabei desistindo da minha primeira formação, que foi a formação em biologia, né? E aí acabei deixando de dar aula, comecei a trabalhar com uma empresa de suplementos alimentares, que foi quando a paixão por nutrição começou, né? E aflorou exatamente aí. E aí, assim, em 2017 eu já estava há 22 anos trabalhando nessa empresa, né? Eu era representante de vendas, e foi quando eu conheci a Low Carb, né? Eu tomei conhecimento através de um amigo meu que também foi professor na mesma época que eu, o Jonas, e na realidade foi assim, eu vi um story dele falando que estava escutando um podcast chamado Tribo Forte. Aí eu olhei aquilo ali, achei interessante o tema do podcast e comecei a escutar. E foi assim, foi uma reviravolta muito grande na minha vida. Porque a empresa que eu trabalhava, né, que era uma empresa bem tradicional de suplementos, tinha uma linha de produtos que era low fat e high carb. Né? E assim, é totalmente o contrário. É uma empresa, na realidade, muito, muito diretriz, né? E quando eu me deparei com essa questão da low carb e com as evidências que estavam por trás, eu disse, cara, como é possível, né, você ter ainda alguém que recomenda 60% de carboidrato na alimentação? Né? Isso criou um conflito muito grande dentro da minha cabeça, né? Eu fiquei com uma questão muito ruim e acabou que me desliguei da empresa no ano passado e estou me dedicando à minha formação na área de nutrição e me dedicando principalmente aos estudos, né? Nesse meio tempo, eu comecei a fazer a dieta low carb, eu nunca fui gordo, nunca tive problema de excesso de peso, mas eu estava, de uma forma ou de outra, durante esse processo, durante essa experiência nessa empresa de suplementos, eu acabei ganhando 20 quilos. Não era 20 quilos de gordura. Se você me visse de roupa, eu estava forte, vamos dizer assim. Porque como eu sempre fui magro, eu queria ganhar peso, né? Mas na low carb eu consegui definir bem o meu corpo. Hoje eu tenho 10, 11, 12% máximo de gordura corporal. Para um cara de 45 anos, eu não estou ruim, né? E aí eu passei para uma abordagem mais cetogênica na minha própria dieta, né? Isso foi no meio do ano de 2018, e aí foi quando eu conheci também a carnívora, né? E a carnívora se encaixou muito bem no meu estilo, porque não que eu não gostasse de vegetais, eu sempre gostei muito de vegetais, mas eu percebi que depois de um tempo na carnívora, eu tive um desenvolvimento. Cara, tudo. Né? Se eu for dizer para ti aqui o que é que melhorou em mim, melhorou da cabeça aos pés. Melhorou da compleição física e definição muscular à libido. Tudo melhorou depois que eu mudei. Exatamente. Então foi um negócio assim espetacular. E hoje eu tô aqui. Fora a liberdade também que ela dá, né, cara? Que você encontra Ah, isso. muita. Né? E Muita. Eu depois, tenho. depois fala, É um estilo alimentar fantástico, bicho. Fantástico mesmo. eu Eu, vi eu, também, não sei se pra ti, mas pra grande maioria que segue a reportagem, a fome cai bastante.
Não, cara, você, tipo assim, eu acordo pela manhã, eu já não tomo café da manhã, já não tomava quando estava em cetogênica. Hoje na carnívora eu não sinto absolutamente nenhuma necessidade de café da manhã. Eu acordo bem, acordo disposto, tá entendendo? Eu tomo uma xícara de café, porque eu gosto de café, eu não tomo café, esses cafés de R$ 3, eu tomo café de R$ 20, né? Não, não é me exibindo, mas é porque se eu vou tomar um café, é a única coisa vegetal que eu como é o café, né? Então, assim, agora, também não sou um cara radical. A Gabi é chefe de cozinha, ela faz comidas absurdamente maravilhosas, né? E eu não deixo de comer porque eu sou radical. Comida para mim não é religião, né? Comida para mim é estilo de vida, né? Eu tava ontem a gente fez até uma entrevista com o professor Diego no nosso canal e eu tava dizendo para ele, cara, eu não vou comer o croissant da padaria da esquina, mas se eu estiver na França, eu vou deixar de comer o croissant? Não vou, né? Ó, tá certo. Deixa eu ver se. Travou aqui para mim. Ah, mas só a tua imagem, o teu som eu tô escutando. Ah, eu vou continuar então. Travou a imagem, mas o som tá normal. Ainda mais. Pronto, voltou a tua imagem. Beleza. Beleza? E o áudio, melhorou, Aham. pessoal? Cara, o áudio, ele é assim, tá meio desincronizado, como se estivesse cortando, entendeu? Entendi. Deixa eu melhorar aqui. Ver se melhorou agora. Melhorou, tá show. Show. Então. O pessoal tava falando que tava muito baixo, mas eu creio que melhorou um pouquinho agora. Melhorou, melhorou. Tá baixo, mas dá para te escutar. Agora eu tô de fone, né? Então eu realmente não sei. Bom, então é o seguinte. Então, o professor veio da biologia, depois estava lá com suplementos, viu que não era bem isso que era correto, um cara de princípios, já vou falar isso agora, que uma das coisas que me chamou a atenção, que eu gostei demais em ti, quando eu li o e-book, foi que tu colocou, né, sobre a questão do filho, não é isso? Que tu tem? Sim, sim. Melhor para ele, né, para o teu filho. Isso é um cara de princípio, né, cara? Vamos falar assim, tá pensando no mundo melhor, saiu da empresa por conta disso, né, e Exato, exato. bem, né, inclusive eu e a Rô também, nós chegamos a uma época que tivemos até patrocínio de empresa de suplemento, só que não era o que a gente acreditava, Aham. fora também. E a gente hoje faz parceria, conexão com quem tem esses mesmos princípios, igual você tem, né, cara? Pra mim, o valor tá aí. Eu acho que você tem que, as pessoas elas têm que ser coerentes com aquilo que elas pensam e com aquilo que elas fazem, né? Tem que haver uma coerência entre esses pontos. Eu fui vegetariano durante 2 anos. Os 2 anos antes de low carb, eu fui vegetariano, né? E quando eu era vegetariano, eu era vegetariano, né? Então eu pensava, Entendi. normalmente eu falo que foi um período que me deu uma sabedoria muito grande em relação ao meu corpo, porque eu percebi que o meu corpo não se adaptava a determinadas coisas aí, nesse momento, Entendi. né? Eu tinha foi um período que eu tinha uma imunidade mais baixa, foi um período que eu tive mais problema de peso, né? Foi fácil de ganhar gordura, foi difícil de manter De o peso manter. legal, entendeu? Então, assim, nessa época que eu era vegetariano, eu fui literalmente manipulado pelaquela pseudociência que a gente conhece, né? Por Sim. aquela ideologia. Então Uhum. eu tive do outro lado. Eu sei exatamente como é. Por isso é que eu procuro ser o mais coerente possível, tá? Para ajudar as pessoas a tomar uma melhor decisão. Assim, eu ainda sou Sim. acadêmico de nutrição, né? Eu não sou formado ainda, Uhum. mas eu vejo muita coisa que às vezes me deixa meio angustiado, sabe, cara? É. Deixa Porque triste mesmo. cara, me deixa triste, porque ontem mesmo eu tive uma aula
e a professora trouxe um outro profissional para falar para a gente, é uma semana profissionalizante da faculdade, e era uma pessoa, um nutricionista que teve uma experiência numa creche, foi um negócio muito legal. E aí ela disse que foi implementar feijoada na alimentação das crianças, né? E que foi muito criticada, porque feijoada era uma comida que fazia mal e tudo bem, e ela abriu a boca para dizer assim, mas o que faz mal na feijoada não é o feijão, é o pé de porco, a orelha de porco, o joelho do porco e o charque. Nossa. Chega a Cara, doer, né, cara? sabe, é uma coisa que é revoltante você escutar um negócio desse. Ela sabe o que é que ela fez? Ela substituiu isso aí por cenoura, por chuchu, por beterraba, dentro da feijoada. Meu, Sem noção, né, cara? Totalmente sem noção. totalmente sem noção, totalmente sem noção. E o que eu acho legal é justamente isso, né? Buscar fora, principalmente essa questão que você faz bem de estudos mesmo, vamos falar assim, e busca não é estudos observacionais. A gente vê a maioria que tu coloca lá ou ensaio clínico randomizado, ou você traz uma meta-análise, né? Depois a gente fala um pouquinho disso pro pessoal, que tem gente que não está acostumado com essa linguagem. Certo. Mas assim, a gente vê isso, infelizmente, nas faculdades, lá de educação física também, é a mesma coisa, infelizmente. Sim, sim. Então a gente tem que buscar fora. Tu disse, né, uma coisa no começo que você escutou o Tribo Forte, né, com o Dr. Souto, e o Rodrigo, é o Rodrigo, né, que faz com ele? Rodrigo Polesso. Isso, o Polesso. Cara, um material muito bom, de extrema qualidade também, né, porque eles, Sim. né, o que eles pesquisam, buscam, muito embasado também em estudos. Verdade, verdade. Foi a partir daí, Lucas, que eu comecei a ter essa noção de estudo científico, entendeu? Porque porque veja bem, porque são coisas bem diferentes. Lá na biologia, né, que foi a minha primeira formação, apesar de não ter concluído, mas eu quase concluí. Lá na biologia, quando você vai fazer uma experimentação, um experimento em biologia, é muito fácil você criar um grupo controle e um grupo experimental. Então, eu nem imaginava o que seria um estudo epidemiológico. Tá entendendo? Porque lá na biologia você tem uma cultura de células. Você vai fazer alguma coisa, então você tem a cultura de células que tem as mesmas características genéticas, né? E você vai testar lá, sei lá, você vai fazer uma cultura para clonagem de vegetais, por exemplo. Então você varia, o grupo controle e a genética é tudo muito fácil de você manipular. Quando você trabalha com gente, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Por isso mais complicado. Bem mais complicado. Por isso que existe essa questão desses estudos, são chamados estudos epidemiológicos. Para o pessoal que está escutando a gente que não conhece, existem vários tipos de estudos que são feitos dentro da nutrição, na verdade dentro de qualquer ciência, mas dentro da nutrição especificamente, aonde a gente tem graus de fortaleza, graus de força relacionados a aquele estudo, aquela evidência científica. É uma hierarquia, né? Uma hierarquia, pronto, exatamente. Então, lá embaixo, na base dessa pirâmide hierárquica dos estudos, a gente tem os estudos de caso, os relatos de caso, que é quando, por exemplo, o indivíduo chegou no hospital e estava com um determinado sintoma muito estranho e o médico, que fez toda a avaliação dele, escreveu sobre aquilo ali e conseguiu publicar num jornal. Aquilo é um relato de um caso, é uma pessoa que teve aquela determinada questão. E aí você vai subindo nessa hierarquia, você tem estudos com animais, né? E depois você tem os estudos epidemiológicos, que tem vários tipos, eu não vou entrar em detalhes aqui. O que é o estudo epidemiológico? O que é o estudo animal? O estudo animal é assim, eu quero ver se a carne causa câncer. Então o que é que eu faço? Eu pego aqui uns ratinhos que são geneticamente idênticos, né? Porque hoje você pode comprar rato num catálogo. Né? O pessoal de laboratório eu acho isso muito incrível. Você abre um catálogo e diz, eu quero aqui um rato que tenha genética assim. Aí você compra o rato e chega lá para você. Então você separa lá 50 ratos que vão comer carne, 50 ratos que não vão comer carne, você analisa esse rato durante toda a vida, e aí porque você isola, né? No ensaio clínico randomizado com animais, você isola. Qual é o problema desse tipo de estudo? É que você não sabe até que ponto você pode extrapolar o resultado para uma pessoa. Verdade. Né? Porque são ratos, não são pessoas. Rato, via de regra, não come carne. Né? Então justamente. Aí você já fica com essa coisa. Teve um dia que eu estava assistindo uma palestra de um professor na faculdade,
e ele estava falando sobre cúrcuma. Ele estava tão empolgado, falando sobre a cúrcuma, falando que a cúrcuma faz isso, que diminui o Alzheimer e tudo mais. E aí eu disse, professor, esse estudo foi feito em quê? Ele disse, em ratos. Aí eu disse, e dá para extrapolar para seres humanos? Ele disse, claro que dá, porque os ratos são mamíferos, não sei o que. Eu disse, tá bom. Então me diz uma coisa, quanto de cúrcuma esses ratos estavam usando por dia? Aí ele disse, era muito pouco, 1 grama por quilo de peso. Aí eu olhei para ele e disse, você acha pouco? Eu tenho 70 quilos, eu vou usar 70 gramas de cúrcuma por dia para ter os efeitos que esse rato vai ter. Ele disse, não é bem assim, porque a gente pode usar metade. Eu digo, sim, cara, mas metade é praticamente um tubinho daquele de cúrcuma por dia que eu vou ter que usar. Não faz sentido. Né? Eu vou me intoxicar mais do que ter os benefícios. Os benefícios. Né? Justamente. Então, por isso é que os estudos em animais estão numa escala mais baixa. Depois vem os estudos epidemiológicos. Aí como é que é um estudo epidemiológico? A epidemiologia, na realidade, Lucas, ela surgiu há muito mais tempo atrás e ela era utilizada para verificar, para fazer um traçado de origem de doenças. Daí você ter cadeira na faculdade de epidemiologia, onde você vai... E você ter a palavra que está tão em moda hoje, pandemia, epidemia, né? Então isso tudo vem da mesma ideia para você entender como é que funciona uma doença infecciosa. Né? O caso muito comum do cólera na Idade Média, século XVII, mais ou menos, onde a epidemia de cólera eles conseguiram, através da epidemiologia, conseguiram traçar de onde é que estava vindo o problema. E era de um poço com água contaminada e tal. Então, a epidemiologia vem daí. Só que aí a gente trouxe a epidemiologia para a nutrição, né? Porque para eu poder estudar grandes populações. Então, eu pego aí uma amostra populacional grande, 150, 200, 300 mil pessoas, e como é que eu posso... Não dá para eu isolar uma característica, porque eu não vou botar essas pessoas numa prisão, né? Então, o máximo que eu consigo fazer com a epidemiologia é perguntar para essas pessoas, eu posso pesar, eu posso medir colesterol, eu posso fazer exames de sangue e tudo mais, mas o máximo que eu vou conseguir é perguntar o que é que essa pessoa come. É fornecer para ela um questionário, que é chamado Questionário de Frequência Alimentar, né, o QFA, e esses questionários, eles são questionários que você pode, através do questionário, ter viés no seu estudo. Porque, por exemplo, há 2 anos atrás, saiu um estudo dizendo que você usando low carb, você tinha uma menor expectativa de vida. Eu lembro desse estudo. Você lembra, né? Sim. E quando você vai olhar o questionário de frequência alimentar, no questionário, eles juntaram, dentro da mesma categoria, carnes e sobremesa. Então, quer dizer, quando você faz isso, o questionário, é óbvio, você não vai receber, você não preenche por escrito, você responde de marcar. E é uma análise feita por um scanner de computador. E você atribui pesos a essas seções do questionário. Então, o cara misturou carne com sobremesa, fica fácil de você manipular o dado que você quiser. Com certeza, né? Com certeza. Opa. E aí você acaba tendo esses vieses nos estudos epidemiológicos. E, além do que, o estudo epidemiológico ele não pode estabelecer causa e efeito. Né? O máximo é hipótese, né, cara? No máximo ele pode levantar uma hipótese ou até mesmo refutar uma hipótese. Né? Mas ele nunca vai poder fazer uma associação de causa e efeito. Causa e efeito, é verdade. Mesmo quando você tem uma diferença muito grande, como é o caso, por exemplo, do cigarro, né? Nunca foi feito um ensaio clínico randomizado sobre o cigarro. Botar aqui 100 pessoas fumando, outras 100 que não vão fumar para a gente ver. Não existe. Nenhum conselho de ética poderia aprovar um negócio desse. Né? Com certeza. Não ia rolar. Mas o que acontece? Através da epidemiologia, né, verificando as pessoas que fumavam e as pessoas que davam entrada com câncer de pulmão, a associação entre câncer de pulmão e o uso do cigarro é na casa dos 300%. Ou seja, você tem 300 vezes, né, 300 vezes mais possibilidade de ter câncer de pulmão do que se você não fumar. É diferente de quando você analisa, por exemplo, faz um estudo epidemiológico, como a gente tem, infelizmente, a orientação que a gente tem da OMS, dizendo que carne é um carcinógeno tipo 2. A associação entre carne e câncer é na casa de 0,18%. Sim. Não é 300%, você entende? 300% é quase 20 vezes mais, 2.000 vezes mais, né, do que
0,18. Né? É Então, porque ele nem entra, nem entra como estatística. Não nem entra como estatística, é um erro, é um desvio estatístico. E Quando um você desvio pega, estatístico. Justo. Então aí, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe disso, Uhum. e isso pode ser utilizado, sabe aquela frase dos filmes de ação? Tudo que você disser pode ser usado contra você. Contra você, né? verdade. Então, os cientistas, eles usam os pesquisadores que têm uma agenda, que eles têm um objetivo específico, né? Eles usam dessas argumentações para manipular estatisticamente e conseguir convencer a população. Esse caso da carne relacionada a câncer é muito, muito característico, né? Isso, concordo. Porque você tem um risco 0,18% maior. Mas aí na mídia vai aparecer o quê? Vai aparecer que você tem 18 vezes mais chance de desenvolver do que não. Né? Então, a gente que vê a estatística e que olha para os dados, tem Sim. isso. Né? E como você está trabalhando com questionário, sabe, Lucas, ainda tem outras coisas. Por exemplo, você vai analisar lá o estudo, você vai ver que o cara que comia mais carne também era o cara que fumava mais. O cara que comia mais carne era o cara que comia mais carboidrato refinado. É o cara que não fazia exercício físico. Por que a carne é a culpada? É verdade. Né? Os questionários, muitas vezes, a pessoa não lembra. Ou ele fica com vergonha da pessoa que está ali e responde outra coisa. Né? Infelizmente, tem disso. Exatamente. Então... Eu fiz um trabalho esse semestre na faculdade, onde a professora pediu para fazer um fichamento do artigo, e era um artigo sobre a associação entre cafeína e problemas relacionados com as crianças, com fetos, né? Com embriões. E a primeira avaliação que era feita era um questionário de frequência alimentar. Esse questionário tinha 8 sessões, num total de quase 900 opções para a pessoa ler. Olha. E era feito com gestantes, não, era feito com mulheres que estavam no puerpério, ou seja, tinham acabado de parir. Uhum. Então, tu imagina, eu, pesquisador, chego com um calhamaço assim, para entregar para uma gestante que tem menos de 3 dias que pariu, que está agoniada, não consegue amamentar, o menino chorando e toda aquela coisa, e eu quero que a pessoa leia esse questionário. Fala sério, ela responde as primeiras questões, daí para frente ela não quer mais nem ela ver vai mais. Nem quer ver. Nada. Qual é a fidelidade que eu tenho de um questionário como esse? É muito baixo. É muito baixo. Concordo plenamente contigo. Aí a gente chega, subindo, né? A gente chega no ensaio clínico randomizado. Aí para fazer isso com gente é complicado. Opa. Por que é complicado? Porque eu posso até dividir aleatoriamente 2 grupos e randomizar de forma que eu tenha grupos homogêneos, né? 2 grupos que sejam parecidos, tenham características parecidas. Sim. No entanto, como garantir que essas pessoas estão seguindo exatamente a minha orientação? Não são ratos de laboratório. Justo. Né? São pessoas. Então, são pessoas, né? Então, muitas vezes, o que é verificado no ensaio clínico randomizado não é a análise da dieta em si, mas é a análise da orientação que foi dada. Porque eu oriento a pessoa a fazer isso, oriento outra pessoa a fazer aquilo, e aí eu vou fazer essa análise. Ou, em outros casos, eu posso também usar as pessoas, colocar no Metabolic Ward, né? Que é fazer um estudo onde as pessoas são restritas e confinadas, mas aí você tem o outro problema, que é um estudo que não é da vida real. Sim. E é um estudo que não vai durar muito tempo, porque manter 100 pessoas confinadas controlado, difícil. Elas não vão querer passar lá 2 meses, 3 meses, 1 ano. Elas vão ficar no máximo 14 dias, como é esse último estudo que saiu do Kevin Moll agora. Né? São estudos mais curtos. Sim, então aí a ciência nutricional tem disso. Então você tem que desenhar estudos muito bem feitos e fazer várias abordagens, por isso as meta-análises são tão importantes dentro da ciência nutricional, porque eu tenho como pegar, hoje eu já tenho ferramentas para pegar vários estudos, né, e analisar os números desses estudos e ter uma ideia do que é fato, do que é ficção. Né? Verdade. Então isso ajuda bastante. Bom, isso aí para ter uma ideia da hierarquia, né? E eu acho que você explicou super bem, né? Eu achei que ficou bem legal, bem desenhadinho. E a grande maioria ainda acredita no que a mídia fala. E em opinião de especialista. Isso. Opinião de especialista entra nessa hierarquia? Opinião de especialista não está nem na pirâmide. Tá entendendo? Opinião de expert, vídeo do YouTube, até mesmo os meus posts no Instagram não estão dentro da pirâmide. Com certeza. Porque dentro dessa pirâmide só entram estudos científicos publicados que foram analisados por pares, né? Ou seja, foram analisados por outras pessoas, algumas delas tentaram reproduzir e tudo mais. Então,
quando você publica um estudo como esse, você está literalmente dando a sua cara a tapa, né? Você está dizendo assim, ok, eu fiz esse estudo, me critiquem. Então, para quem acompanha as publicações, então a gente vê muitas vezes essa troca entre autores, né, e essas críticas, às vezes até bem acaloradas, Sim. mas na maioria das vezes de uma coisa mais tranquila, de cunho realmente científico, onde fica aquele toma lá da cá, né, aquele quiprocó, que eu critico o estudo e você diz, não, mas não é bem assim do jeito que você está falando, a gente fez assim, e aí isso vai a ciência evolui assim. Sim, né? dessa maneira, verdade. A ciência evolui dessa forma. Verdade. Antes da gente entrar no outro assunto, que eu acho que é o que você gosta, que você domina, vou pedir uma gentileza para o pessoal. De clicar no aviãozinho e convidar o pessoal para participar, porque tá uma aula hoje. E depois, hoje eu vou tirar um print e vou fazer uma coisa diferente, Henrique, que eu nunca fiz. Eu vou pedir para o pessoal comentar, tirar uma coisa que aprendeu hoje aqui contigo, alguma sacada, comentar lá no post que eu vou fazer com o nosso print, que eu vou sortear amanhã na live, amanhã ao vivo. Ó. Olha só, legal. Esse livro é show. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, muito bom. Nós vamos fazer isso. Eu sou fã do Jason Fung. Eu sou fang do Fung, né? Eu adoro esse cara. Adoro esse cara. Eu sou fã. Né? Então, uma oportunidade para o pessoal aí, né? Para quem quiser marcar, tirar uma sacada que aprendeu hoje com o Henrique, que vai concorrer amanhã, então, ao livrinho do Jason Fung. Esse livro é top. É top. Esse aí é top. Cara, explica pra gente como é que surgiu, então, esse tal do movimento, né? Essa rebelião saudável. Cara, essa foi uma história interessante. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Sempre fui um leitor, meus pais me estimularam muito nos estudos e eu sempre gostei. Isso aí é uma coisa que eu herdei realmente dos meus pais, de gostar de ler e gostar de me aprofundar nas coisas. Então, assim, na época que eu trabalhava nessa empresa de suplementação, eu li um livro que era um livro de um autor americano especialista em apresentações e didática e essa coisa toda, chama Carmine Gallo. E ele escreveu um livro sobre a arte de fazer apresentações baseado no trabalho do Steve Jobs, que é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Eu acho que 90% tem uma admiração. Todo mundo tem uma admiração. Né? E, cara, esse livro, ele tem, assim, é uma aula de como você dá aula. Entendeu? Então, eu pautei muito os meus treinamentos, essa coisa toda que eu fazia na outra empresa, dentro dessa filosofia. E aí lá tinha uma coisa interessante. Foi onde eu aprendi um pouco sobre a jornada do herói, que é o que também está subliminarmente em vários filmes, né? Guerra nas Estrelas, né? O Poderoso Chefão, que é aquela jornada daquele cara que sai do nada e combate, né? Contra o sistema, e a partir daí ele consegue sucesso no final. É a jornada do herói. Então, eu comecei a mexer com essa estratégia e comecei a pensar assim, porra, seria muito legal que a gente pudesse ter uma alcunha, né, um nome, e que mostrasse o quanto a gente tem que lutar, o quanto a gente tem que se rebelar realmente contra esse sistema que torna a gente doente, porque o que acontece? O que nós temos hoje dentro desse nosso sistema é a indústria alimentícia, né, dos alimentos ultraprocessados, dos fast foods, nos adoece, né? E a indústria farmacêutica nos escraviza. Verdade. E vira um ciclo vicioso, né? Porque eu como, me perdoa a palavra, eu como porcaria, né? Eu como biscoito recheado, eu como massa, eu me panturro de fast food. Aí eu adoeço, por exemplo, eu fico com diabetes. E aquela indústria farmacêutica, ela vai fazer só o seguinte, ela vai dizer assim, toma esse remedinho para poder você continuar vivendo a sua vida do jeito que você sempre viveu. Porque e aí você fala, né? Remediar só. Para poder exatamente. Só aliviar e você tem que sempre continuar comprando. Né? Então você vai continuar usando o remédio para poder você ter um estilo de vida insalubre. Então a única forma que tem de você quebrar esse ciclo, de você romper com esse ciclo, é se rebelando. Porque você vai ser completamente contra o sistema. Você não... antes da pandemia, eu passava perto de um fast food desse drive-thru e, cara,
é lotado de gente, de Né? carros apinhados um atrás do outro para comprar porcaria. E depois da pandemia a gente viu que isso não mudou muito, né? Agora só que Não. está sendo entregue em casa, né? Mas a questão é, ou você se rebela e se torna uma pessoa que não é dependente de alimentos ultraprocessados, que não é dependente de medicamento, né? Ou então você vai participar da manada, né? E na realidade acaba se tornando prisioneiro disso, né, cara? Exatamente. Eu tenho essa mesma linha de raciocínio, por isso que eu achei muito legal, né? Eu achei que esse Alcunha foi top, né? Na hora que eu li, eu falei, caramba, cara, porque é o que a gente vem lutando realmente, e brigando e lutando e falando contra e tomando burdoada do outro lado. E assim, a gente só toma bordoada, né? Só burdoada. É claro que quando a gente lê um testemunho de uma pessoa que viu o nosso material, que escutou o podcast, que leu o livro e que agradece Mudou de vida, né, cara? Né? Mudou de vida. Eu tenho isso na minha vida, graças a Deus eu tenho esse retorno todos os dias. E assim, é uma coisa que a gente faz de graça, né, Lucas? Porque eu não ganho por postar na internet, eu não ganho... O e-book que eu escrevi foi 100% gratuito, eu não ganhei nada. Pelo contrário, na verdade, não posso nem dizer que foi gratuito. Foi só gastou, o contrário, né? eu só gastei, porque não só o tempo que eu fui investir, mas eu tenho que pagar uma mensalidade para ele poder ficar hospedado e essa coisa toda. Mas assim, isso é muito gratificante quando você tem esse retorno, entendeu? E de uma forma ou de outra, isso acaba atraindo as pessoas, né? Então você acaba construindo, assim, eu falo dessa forma, o pessoal acha que o Henrique é santo. Não, nada disso. A gente faz de forma egoísta também, porque a gente precisa desse retorno, desse feedback de elogio e essa coisa toda, mas principalmente porque eu tô trabalhando dentro de um processo de construção de autoridade para mim. Né? Eu me formo no final do ano que vem, quando eu me formar, eu quero ter clientes para poder atender. Claro. Sim, tá certo. Não existe ingenuidade aqui achando que você faz tudo aqui. E nem hipocrisia, mas assim, essa questão justamente de você ajudar e de alguma forma, é o que tu falou, com esse conteúdo que a gente está fazendo aqui, você transformar a vida de uma pessoa, você mudar não só a questão física, saúde, questão mental. Cara, isso não tem dinheiro no mundo que pague isso. Você escutar e receber, né, a pessoa te falando, ou você vê a pessoa, olha, perdi 20 quilos, 30 quilos, melhorei, não tenho mais diabetes, ou melhorei, né, a síndrome do ovário policístico, ou melhorei outra coisa. Cara, isso é tesão. Né? É verdade. É bom demais. E assim, eu gosto dessa questão da rebelião, porque ela nos coloca de uma forma bem assim, fora do ciclo normal, entendeu? Ela nos coloca dentro de... Assim, eu sou fã de Guerra nas Estrelas, então nos coloca assim bem de rebelião mesmo, entendeu? Nós estamos contra o sistema. A gente é aquela galera que, entre aspas, vai pra rua, né? Porque a gente, de uma forma ou de outra, Lucas, a gente prega o diferente, né? É inimaginável para 90% da população que está lá fora, talvez até mais, é inimaginável uma pessoa viver de carne e ter saúde assim. E sabe o que é legal? Que o diferente é o natural, né, cara? É o que a nossa fisiologia pede. Exatamente. Teve um dia muito louco, cara. Teve um dia muito interessante, eu estava na sala de aula, eu sou o vovô da minha sala de aula, né? Eu só tenho só tem garotão na minha sala, garotão e garotinha, né? Porque eu tenho 45 anos de idade, a média da galera lá é 20, 22 anos de idade, né? E aí a gente estava tendo aula com uma professora, isso foi no ano passado, e ela disse assim, você vê assim o Henrique, por exemplo, ela estava falando de frutas e de não sei o quê, e a galera lá na sala já sabe que eu sou carnívoro, que eu não como nada disso. E aí ela disse, veja aí o Henrique, por exemplo, o Henrique é um garotão, né, tá enxuto e tal, eu não vou nem falar a idade dele. Aí tinha uma menina do meu lado e disse assim, e ele nem come nenhuma fruta, viu? Só pra sacanear, só. Só pra sacanear. Então assim, a gente acaba como eu não sou o cara chato que fica apontando erro na comida dos outros, porque a minha filosofia, Lucas, é a seguinte, meu trabalho é conscientizar. Sim. A partir do momento que eu cheguei para você e disse A, B e C, e você viu que eu tenho razão, a partir daí a responsabilidade é tua, entendeu? É bem isso. É você que vai decidir se você vai comer ou não vai comer. E você tem essa responsabilidade e você ganha também, aliás, você perde também o direito de reclamar.
Porque lá na frente, quando você tiver 60 anos de idade, o pessoal acha que eu sou radical quando eu digo isso, mas lá na frente, quando você tiver 60 anos de idade, que você estiver ficando cego, tendo que fazer hemodiálise ou amputar o seu pé, você não pode olhar para trás e dizer assim, ninguém me avisou. Justo. Né? Eu penso dessa forma. Mas aí é uma decisão particular. Se você quer comer as tralhas lá, come as tralhas. E isso é o mais legal, né, cara? É o que eu falo, não é... Até comentei isso com o Marcelo, acho que o Marcelo tá aí hoje. Marcelo é outro exemplo também. Estava conversando mais cedo, eu falei para ele, cara, o lance é o seguinte, nós não somos motivacionais, nós somos ativacionais. Exatamente. Então você vai pegar o cara, tirar essa pessoa da ignorância, né, igual você falou. Então você mostra o caminho, a pessoa enxerga, aprende, daí em diante é ela. Ela não está mais na ignorância. Se ela fizer, ela faz com total consciência do que ela está fazendo. Exatamente. Eu gosto muito da alegoria da caverna que está no livro da A República do Platão, né? Sim. Que, para quem não conhece, é a alegoria de que as pessoas moram numa caverna e elas só veem a realidade através da luz de uma fogueira, né, e as sombras que elas veem. Sim. Então, uma pessoa, um indivíduo, consegue sair dessa caverna e consegue ver um mundo totalmente novo. Lá fora. Né? E ele fica entusiasmado com aquilo que ele vê, porque ele antes achava que o mundo se resumia àquela escuridão e aquela treva e aquelas sombras. Quando ele volta para dentro da caverna, ele volta com conhecimento, ele volta com iluminado, né? Só que quando ele volta, a reação das pessoas que estão lá dentro não é a reação de nossa, você viu isso tudo? Vamos lá ver. Não. A reação é, você tá doido. É lógico pirou, que você tá... Você bateu a cabeça? É lógico que isso que você tá falando não existe. E é o que a gente observa, né? É o que a gente observa. Eu gosto também muito daquele filme Matrix, né? Sim. E é um filme clássico, né? E tem uma cena muito interessante que parece muito com a gente, né? A gente, quando sai da Matrix, a gente quer ajudar o máximo de pessoas a sair dessa Matrix também. Verdade. Porque quando eu vendia suplemento alimentar e achava que tinha que comer cereal matinal no café da manhã, me julguem, eu já fiz isso. A gente estava numa Matrix. A gente estava, né, seguindo um rebanho. Cresceu, aprendeu assim, né? Isso, a gente cresceu assim, cresceu sendo doutrinado assim. Quando eu saí dessa Matrix, eu disse, cara, eu tenho que falar isso para outras pessoas. Foi aí que eu comecei a mudar o foco do meu Instagram, que era mais um foco pessoal, e passou a ser um foco mais instrucional, né, educativo. Bem direcionado. Pois é. E aí, me lembra também do Cypher no Matrix, que é o traidor, né? Sim. Que tem uma cena lá, quando ele está combinando como ele vai trair o Neo, que ele está jantando dentro da Matrix com os agentes, e ele morde um pedaço de bife, que, diga-se de passagem, está lindo, né? Suculento, e ele diz assim, eu sei que esse bife não existe e que são apenas impulsos eletroquímicos no meu corpo, etc e tal, mas eu não me importo, né? E ele termina com a frase, a ignorância é uma bênção. E eu acho o seguinte, sabe, Lucas? A gente vive num mundo que está aqui para ser explorado. Não explorado no sentido de você espoliar, mas explorado no sentido de você conhecer. E você se privar de conhecer coisas novas, de fechar os olhos porque aquilo não condiz com a maneira como você pensa, eu acho que é uma falha uma falha de personalidade muito grande. Porque se você não tiver o tempo todo se questionando e lutando com você mesmo para saber se você está no caminho certo, isso, você acaba virando você acaba virando aquilo que você mais odeia, né? Porque tem uma frase do Max Planck que diz que a ciência ela não evolui de estudos em estudos, né? A ciência ela evolui de funerais em funerais. A frase não é essa, eu estou só resumindo. Que é o quê? Os caras que fizeram a ciência antiga, eles morrem e dão os novos, né, conseguem mudar alguma coisa. E assim, cara, isso é muito forte, né? Porra, é forte demais, cara. Você não conseguir mudar porque você tem opiniões enraizadas de autoridades que outrora estavam falando o que era certo, mas que o conhecimento evolui, né?
Então, isso tem muito dentro da nutrição, cara. Falar-se E da essa- autoridade tem muito dentro da nutrição. Tem. E essa questão que você levantou, eu acho que é o principal. Questionar sempre. Sempre se questionar, cara. Eu falo isso muito para todo mundo. Questiona, né? Eu falo pro pessoal que tá lá comigo, falo, ó, me questiona todo mundo. Isso, exatamente. Pergunta, né? Faz pergunta. E isso é o que te leva a melhorar. Isso, Evoluir. a ciência não é feita de resposta, a ciência é feita de pergunta. De pergunta, Né? justamente. Você evolui perguntando, você não Perguntando. evolui sedimentando e cimentando um conhecimento ou um determinado estudo. É claro que muitas vezes você encontra respostas que perduram por muito tempo, né? Mas imagina se o Einstein não tivesse feito perguntas. A gente ainda estava vivendo o paradigma do Newton. Sim. Né? A gente estava vivendo achando que não existia relatividade e não poderia imaginar tanta coisa que a gente imagina hoje no campo da física. Imagina se aquele cara lá, o Joseph Lister, não tivesse sido internado no hospício porque sugeriu lavar as mãos. Onde é que nós estaríamos hoje? E agora? Tá entendendo? E agora no momento que a gente está vivendo, justamente. Né? Então, quer dizer, porra, se você não questiona o status quo, se você não questiona a forma como se está pensando, aquele paradigma vigente, você fica na manada, entendeu? Você fica. Verdade. E o destino, é o que eu sempre digo, o destino da manada é o abate. É o abate. O Tá fim entendendo? é isso. Vai virar churrasco. E eu sou o cara que come o churrasco. Come churrasco. Né? Então, assim, Uhum. pô, eu não quero, eu não quero fazer parte da manada, entendeu? Eu posso fazer parte da manada em determinados setores porque aquilo ali eu questionei e eu vi que aquilo ali talvez, por enquanto, é o mais correto para mim. Mas eu não faço parte da manada sem ser um questionador. E eu adoro questionar. Muitas vezes eu sou criticado por questionar demais, né? Mas eu procuro sempre fazer um questionamento inteligente, sabe, Lucas? Do tipo, por quê? E vou procurar a resposta. Sim. Eu não fico naquele porquê, eu digo, isso é mentira e fico em negação. Não, eu vou procurar a resposta. E eu vou estudar e vou ver se faz sentido ou não aquele meu questionamento. São 3 perguntinhas que eu acho que tinha que ter todo mundo bem, assim, ó, tirar isso que nós temos aí, né, esses bloqueios que a gente tem desde a infância, colocar 3 drivezinhos de perguntas na cabeça aí. Por quê? Pra quê? E quando? Né? Colocar Exato. aí uma temporalidade. Então, essas 3 já ajudam muito a crescer em qualquer área da vida. Exatamente. Eu ainda colocaria uma quarta aí, se você me permitir acrescentar. Lógico. Que eu gosto muito do Cortella, né? E do o Mário Instagram, Sérgio. Mário Sérgio Cortella. E o Instagram dele, ele sempre coloca um pôster, eu acho legal porque ele imprime, Um né? papelzinho. Né? Ele bota o papelzinho, ele imprime uma frase que faz muito sentido, mas ele sempre bota do lado, escrito em vermelho, a palavrazinha será e o ponto de interrogação. Cara, eu acho isso absurdamente genial, né? Então você confronto, né? É o confronto. Esse confronto ele precisa acontecer, né? Sim. E eu vejo hoje, sabe, Lucas? A gente vive hoje uma geração mimimi que com certeza. a pessoa não pode ser confrontada, a pessoa não pode ser negado nada a ela. É como se, sabe? Você joga uma ideia. E se aquela ideia for confrontada, bicho, ai meu Deus, ele está contra mim, sabe? E ao mesmo tempo, você tem pessoas que não sabem argumentar. Eu não sei se você já parou para conversar com uma pessoa da sua área e argumentar com ela, e você vê que a pessoa não sabe argumentar. Sim. Né? Ela nem consegue entender o seu argumento. O que você está falando, isso. Não é? Você está querendo dizer para ela. Exatamente. E ela não consegue argumentar, e quando ela não consegue argumentar, ela passa a te atacar. Não é? Que é a defesa, né, do ignorante. Que é a defesa, que é o argumento, o velho argumento ad hominem, né? Que é o que a gente vê na política, né? Que, em tudo. Eu não concordo com a sua mensagem, eu vou atacar o mensageiro. Né? Não, porque aquele cara ali, ele é fulano de tal que fez né? Então, quer dizer, a gente vive um momento hoje que a gente não tem mais debate. Eu acho legal isso que você falou, que é assim, ó, o confronto, ele edifica, né? Sim. Ambas as partes. Sim. Né? As 2 partes. Sim. E que nós vemos
muito hoje não é o confronto, é uma afronta, né? Então, Exatamente. a afronta é para diminuir o outro. Exato. Então, né, a Exato. pessoa não quer dialogar, ela quer diminuir o outro, o máximo que ela puder. E Isso, assim... Não, pode falar. e isso é muito ruim, porque isso todo mundo perde com isso. Né? Exatamente. E num debate, os dois ganham. Mesmo que eu não consiga, vamos dizer que eu estou debatendo com você, Sim. mesmo que eu não consiga te convencer que a minha ideia é certa e você passe para o meu lado, entre aspas, todos os dois que debateram saem vencedores. Justo. Porque eu, na pior das hipóteses, né, eu aprendi e encontrei mais argumentos para refutar a sua posição. Por isso, uma vez eu disse para a Gabi, se viesse para cá, para Fortaleza, lógico que eu não vou procurar isso, mas se viesse até Fortaleza, um vegetariano, um vegano desse famoso, tipo Michael Greger, uma galera dessa que tem uma argumentação, eu ia fazer questão de ir para a palestra desse cara. Ah, mas para que você ia? Não, eu não vou me convencer nunca do que ele está falando, mas eu vou entender como é que funciona a cabeça dele. As razões do porquê que ele está pensando daquela forma. Isso. E eu vou ter ainda mais argumentos para trazer pessoas para minha causa ou para argumentar contra uma questão como essa, né? Sim. Então, porque hoje a gente vive também, ao mesmo tempo que a gente tem uma geração mimimi, a gente tem também, Lucas, uma geração extremamente favorável à opinião de instituições. Sim. E a gente vive hoje uma realidade voltada para o veganismo, o que é uma coisa muito séria. E preocupante, né? Preocupante. Preocupante. Esse pró-veganismo que cresceu, está crescendo, né, mundialmente, principalmente partindo, infelizmente, mais uma vez, lá dos Estados Unidos, né, que vai ditando isso aí para o mundo inteiro. É preocupante. E é preocupante porque a gente tem uma situação, e aí a gente volta para aquela questão da ancestralidade, né, que é um desvio completo do nosso padrão evolutivo. Porque uma coisa que eu acho extremamente interessante, Lucas, é que os profissionais da área de saúde, né, você vai confirmar o que eu estou falando, o educador físico, o professor de educação física, o nutricionista, o médico, o fisioterapeuta, a gente não tem aula de evolução. Não. Eu só tive aula de evolução na biologia. Tá entendendo? Por isso que eu vim com essa pegada de lá. A não ser que você estude por conta própria, você busque, você não tem aula de evolução. E o fato de você não ter aula de evolução, você não entende a dissonância que existe entre os nossos genes e o nosso ambiente. Né? Quando a gente pega a história evolutiva humana do gênero Homo, né, de mais de quase 2 milhões de anos, a gente vê o quê? A gente vê um processo adaptativo e evolutivo, e o que a gente faz hoje é muito pequeno. Sim, é muito perto de todo esse período que a gente evoluiu. Então a gente não está adaptado para isso. Com certeza. E a gente isso sim é moda, né, cara? Total. Esse menos de 100 anos aí é moda. Isso sim é moda. Total. E a gente acaba... o ser humano caiu no erro de achar que o que ele faz é mais ideal para ele comer do que o que a natureza faz. E é o que eu tenho batido muito em cima justamente disso. A gente, sabe, deu um tilt na cabeça da gente. Inverteu, né? Inverteu. Então a gente cria biscoito, a gente cria sucrilhos, a gente cria refrigerante e acha que isso é mais interessante para a gente do que uma carne, uma víscera, ou até mesmo uma fruta ou um vegetal. Sim. Tá entendendo? Quer dizer, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. E você diz, o veganismo, ele é o desvio máximo das nossas origens. O desvio máximo. Não tem como você desviar mais ainda. Porque a gente evoluiu comendo carne, a gente evoluiu caçando, e quando faltava carne, quando faltava caça, a gente comia um vegetal. Isso. Aí coletava alguma coisinha que conseguia. Raro. Exatamente. E muito de época. E muito de época. É interessante, cara, porque é tão simples. Pensa comigo, veja como é simples. Se eu for analisar a minha composição química, no nível atômico, eu sou muito parecido com uma planta. Sim. Mas as proporções são diferentes. Né? Uma planta tem muito mais carbono, porque tem celulose. Mas do ponto de vista molecular, eu sou totalmente distinto de uma planta. Certo?
Correto. Mas o mais importante é entender o seguinte: se eu analisar a minha composição molecular, eu tenho muita gordura saturada no meu corpo, tá? Mesmo que eu seja magro, eu tenho muita gordura saturada, eu tenho muita gordura monoinsaturada. Então, eu tenho mais ou menos aí equiparado cerca de 48%, 49% de cada uma, e 1% de gordura poliinsaturada. Poliinsaturada. Certo? São os óleos vegetais, né? O ômega 6 e o ômega 3. Aí vem a pergunta: o que é que eu devo ter na minha alimentação? Não é fácil de entender? Sim, né? De raciocinar, é verdade. Pô, se eu tenho só 1% de gordura poliinsaturada no meu corpo, é óbvio que a minha alimentação tem que ser pobre em gordura poliinsaturada. E nesse raciocínio teu, o que mais a gente tem no corpo, o que é? Nossa composição? Primeiro, depois da água é proteína. Não tem nem que pensar, não tem nem que ver. Não tem que pensar, cara. É o nutriente mais importante pra gente. E depois gordura. Sim. E o que é que a gente tem menos? Carboidrato. Sim. E o estoque também é muito pequeno. É mínimo. Mínimo. É mínimo. Então, cara, é tão lógico e tão simples que a galera fica complicando. E assim, eu vou te fazer uma pergunta, né? Até porque muita gente não sabe disso, né? Da questão dos macronutrientes. Nós temos aí os 3, né? Que a gente sempre fala: a proteína, gordura e o carboidrato. E o carboidrato, desculpa. Então, nós temos proteínas essenciais, aminoácidos? Sim. Temos. Né? Temos gorduras, né? Os lipídios, temos essenciais? Sim, temos essenciais. Você já explicou. Existe carboidrato essencial? Não. Na realidade, assim, a gente precisa antes dar um passo para trás, Lucas, para as pessoas entenderem o que é nutriente essencial e o que é um nutriente natural. Isso. Né? O nutriente essencial é aquele que eu preciso comer para viver. Se eu não comer, se ele não tiver na minha alimentação, vai faltar e eu vou ter problema. Isso, vai faltar no teu corpo. Isso. O nutriente natural é aquele que eu consigo fabricar. Mas eu só consigo fabricar se eu tiver os essenciais entrando. Justamente. Certo? Então, feito essa comparação, porque quando você fala assim, essencial, pode para a pessoa que não entende essa definição, pode parecer para ela que o carboidrato, ele não existe no meu corpo se eu não comer, porque ele não é essencial, tanto faz. Mas não é isso. Justamente. Ele não é essencial porque eu consigo produzir. Mas ele é muito importante. Sim. Ele é tão importante que a gente desenvolveu ao longo do nosso processo evolutivo, nós desenvolvemos mecanismos para produzir, porque se faltar dá problema. Justamente. Tá entendendo? Justamente. Acho que vai acabar. Já eu acho que acaba a nossa live, viu? Mas aí a gente faz o seguinte. A gente retoma, se for o caso. Tô de boa. Se for o caso, a gente retoma mais um pouquinho. E até por conta, pra gente terminar o nosso assunto, porque tá gostoso. Vai fluindo aí. Vai fluindo, a gente vai conversando, é bom demais. É isso aí. Eu acho que a gente ainda tem uns 2 minutinhos. Então, se você quiser encerrar essa live e a gente reiniciar a próxima, eu acho que fica legal. Fica à vontade. Eu tô aqui para bater papo. Vamos fazer isso então. Vou encerrar essa aqui e a gente já começa a outra, beleza? Perfeito. Tá combinado. Bora lá então. Fechou. Valeu. Até já.